A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? É uma alegria muito grande, um prazer indescritível estar aqui com os irmãos nessa manhã. Já foi algo muito poderoso e precioso quando eu estive aqui, acho que no mês de maio, e tivemos a oportunidade de ministrar aqui também a palavra. Ontem tivemos um seminário muito abençoado. Quantos estavam aqui ontem no seminário? Deixa eu ver você. Fica com a mão levantada. Você vai ver esses irmãos prosperar tremendamente. Você vai ser testemunha disso. Pastor, mas eu não estava, eu não pude vir. Fique em paz, você está aqui hoje. Você vai prosperar também para a glória de Jesus. Aleluia. Sabe, eu senti especialmente ontem aqui no seminário, e eu já estava com essa impressão no meu espírito, desde quando eu estava ainda no Brasil, de que aqui dentre os irmãos há muitas pessoas, eu não sei se você já tem orado por isso, mas Deus resolveu fazer isso na sua vida, que é trazer até a sua vida restituição. Eu não conheço a sua história de vida, e eu digo especificamente de restituição financeira, mas eu sinto no meu espírito que há muitas pessoas dentre os irmãos que você já experimentou uma vida em nível muito mais elevado financeiramente do que você tem experimentado hoje. E eu senti claramente, ontem foi um testificar definitivo disso, de que o Senhor queria ministrar isso na vida dos irmãos. Então eu creio que nós teremos, assim como tivemos ontem aqui no seminário, também um culto profético, onde Deus vai liberar coisas na sua vida. E eu quero também já te ensinar a você receber e se apropriar daquilo que Deus está liberando para você. Como que você faz? À medida que o Senhor vai me usando aqui para liberar coisas na sua vida, como que você se apropria? Você diz amém. Amém significa que assim seja. Então, eu sou usado aqui por Deus para dizer que tudo que você colocar às suas mãos vai prosperar. Aí você faz exatamente isso. Amém. Que assim seja. Eu recebo essa palavra. O amém é a sua concordância com aquilo que Deus está falando. E a minha oração sempre, sempre, é que o Senhor me use de acordo com o que Ele quer. Não com o que talvez eu escrevi ou que eu planejei, mesmo que tenha sido orado em cima disso, mesmo que eu tenha gastado tempo para o Senhor perguntando o que Ele gostaria de falar, muitas vezes a gente prepara algo e de repente o Espírito muda todas as coisas. Então eu mesmo inicialmente tinha planejado ministrar para você algo que faz parte do livro, mas até ontem no seminário, de 3 palavras que eu ministrei, 2 não estavam no livro. É algo que o Senhor acrescentou depois. Poderia muito bem estar, poderiam ser outros 2 capítulos, mas não estão. Mas eu louvo a Deus porque o livro você pode ter nas suas mãos e ler em qualquer momento. A palavra que não está escrita lá, você vai poder ouvir e receber aqui, amém? Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Juízes, capítulo 6 e o verso 2. Tá, Juízes, capítulo 6 e o verso 2. Juízes 6:2. Eu quero falar para você hoje que Deus quer te dar colheitas. E quando eu falo sobre colheitas, não enxergue só colheitas espirituais, do tipo, amém, eu sou líder de célula, Deus vai me dar colheitas, a minha célula vai encher. Também. Mas eu quero nessa manhã especificamente falar para você de dinheiro, de finanças, de provisão. Amém? Sabe, esse assunto não é um dos, ou não é muito, ele é o mais resistido em qualquer lugar que se vai pregar. Momentos, por exemplo, de dízimo e oferta, às vezes as pessoas ficam desconfortáveis. E quando você fala que vai falar a respeito de dinheiro, muitas vezes dá um incômodo em nós, o que é uma grande incoerência. Porque nós passamos a semana toda trabalhando por conta do quê? Dinheiro. Não podemos ser hipócritas, não podemos espiritualizar aquilo que Deus simplifica.
Nós trabalhamos a semana inteira porque precisamos de dinheiro, dependemos de Deus, mas somente a sua fé, se não materializar no dinheiro aqui nesse mundo, não paga as contas. Então você pode ser muito espiritual, você pode ser alguém cheio do fogo do Espírito, mas quando você vai fazer compras e você enche o seu carrinho, aleluia, e você vai até o caixa, se você der uma rajada de línguas espirituais, não está pago. Eu não sei se você já fez esse teste, pode fazer. É uma maneira de você evangelizar a pessoa do caixa, mas não vai estar pago. Então você é cheio do Espírito, você é espiritual, você é alguém de Deus, mas aqui nessa terra precisa de dinheiro para viver. Lá no céu não, mas lá no céu há abundância de recursos. E a Bíblia diz que eu e você somos filhos de Deus. Que aquilo que o Pai tem, nós temos também. Nós temos acesso, nós temos direito. E foi muito bom, porque quando eu estive aqui em maio, o pastor Napoleão me fez uma pergunta, e eu acho que eu até falo isso aí no prefácio do livro, ou na introdução, e que ele perguntou, ele falou, o que aconteceu nesses últimos 2, 3 anos com você, que a sua vida financeira sofreu assim uma revolução? E às vezes nós vamos experimentando bênçãos de Deus, e não nos damos conta da dimensão da bênção de Deus na nossa vida. E aí quando ele me fez essa pergunta, passou um filme, porque ele perguntou qual foi assim a chave, o ponto de virada que aconteceu na sua vida. E aí o Senhor já tinha me dado várias palavras que se tornaram até capítulos aí desse livro, mas eu não tinha ainda sistematizado isso, eu não tinha organizado isso para um livro. E eu trabalho com isso. Você está com o livro aqui, ele falou, o livro é o do pastor Ricardo Guimarães, né? Que eu fiz a diagramação dele. Os últimos livros do pastor Aloysio, esses vocês vão usar perdão total. Eu que fiz. Apesar de que esqueceram de pôr meu nome lá. Mas tá bom, o Senhor sabe. Você sabe também que eu estou te contando. Não tem problema. Aí nós transcrevemos as mensagens do pastor Aloysio, passamos de áudio para texto e organizamos o texto lá. E aí o Espírito falou comigo, porque eu falei, Senhor, mas eu não estou tendo tempo. E aí o Espírito falou comigo, você está fazendo de todo mundo, mas não está fazendo o seu. E o que eu te dei é uma ferramenta para a edificação, para o crescimento das igrejas. Você está negligenciando isso. Eu falei, eu vou fazer. E o Espírito falou comigo, você não está tendo tempo, porque o seu livro você não vai receber para fazer. E você está fazendo só o dos outros que te pagam. Eu falei, é verdade. Vou assumir, você precisa ser sincero com Deus. Eu falei, é verdade. Isso é a avareza que está no meu coração, é verdade. O meu, quando eu fizer, eu não vou ganhar nada. Eu vou ter que gastar um tanto, até imprimir, para depois vender, mas honestamente, o meu intuito não foi e não é fazer para vender. Tanto que se você quiser o livro e você, por acaso, não tem condições, eu te dou. Você pode me procurar que eu te dou. Te recomendaria até, na verdade, que você comprasse para dar para outras pessoas de presente. Porque a maioria das pessoas, especialmente se forem brasileiros que mudaram para cá, sejamos honestos também, pelo menos inicialmente, mudaram para cá para ter uma vida melhor. Amém? Amém. Ou seja, para ganhar dinheiro. E eu vou te falar, aqui as oportunidades são realmente muito maiores do que no Brasil. Para não ganhar e ganhar bem aqui, só se não tiver com muita disposição de trabalhar. Mas não faz sentido largar toda uma história e às vezes família para trás e vir aqui e não ter disposição de trabalhar. Então, às vezes essas pessoas, quando você chama para vir ao culto, ela pode pensar que o tempo do culto é um tempo que ela está perdendo dinheiro. E ela está aqui para ganhar dinheiro. E naturalmente é verdade. Então você evangeliza e às vezes a pessoa não vem, mas se você der um livro que vai falar para ela que Deus quer que ela ganhe dinheiro, ela vai ler. Mesmo ela não sendo crente, mesmo se ela for ímpia. E o que está no livro é Bíblia, é palavra de Deus. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e que ela não volta vazia. Então nós estamos agora na melhor época do ano para evangelizar.
E eu te recomendo, não é só esse, mas qualquer livro que fale da parte de Deus, dê de presente para as pessoas no final do ano. Porque quando você fala, ela pode rebater. Mas quando ela lê, não tem com quem ela rebater. Ela está absorvendo 100% do que ela lê. E mesmo que ela fique contrariada, é interessante. Se eu estou pregando e você fica muito contrariado, você levanta e vai embora. Mas quando alguém está lendo um livro e fica contrariado, ele não consegue parar de ler. Parece que a raiva que ele fica de ler aquilo que ele não concorda, dá mais motivação para ele para ler mais e para chegar até o final. Por que eu estou te falando isso? Porque Deus deseja que você prospere. Deus deseja que você ganhe dinheiro. Então não veja na Bíblia colheita só como bênçãos espirituais, porque eu vou te mostrar que o dinheiro é algo totalmente espiritual. Então o dinheiro é algo que também é uma bênção espiritual para a sua vida. Abre lá, vamos ler então Juízes capítulo 6, verso 2, diz assim: prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza. A confusão de Gaza com Israel é antiga. Você está vendo aí, mas já está escrito aqui. O problema vinha de lá também. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem a seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Aqui tem um quadro de Israel vivendo um tempo ruim, um tempo de ataque. Tudo que eles semeavam, vinham os midianitas e os amalequitas, os adversários de Israel, e roubavam tudo. Tudo. É muito, mas é muito frustrante. Eu não me importo em trabalhar muito. Eu gosto de trabalhar. Eu sinto incomodado de ficar um período muito grande assim parado. Eu não sei aqui, mas no Brasil o padrão são férias de 30 dias. 30 dias de férias, eu não sei nem o que eu fazia mais. Se eu ficar 30 dias de férias, eu aposento. Eu já esqueci como é que eu fazia minha atividade, é muito tempo. Então, normalmente, nós tiramos 2 períodos, pelo menos na igreja, 2 períodos de 15 dias, que eu já acho muito. Mas amém, eu gosto de trabalhar. Mas quando você trabalha e não vê resultado, é muito ruim. É frustrante. Quando você trabalha demais, mas a coisa acontece, é gratificante. Nós fizemos agora recente o devocional do pastor Naor. Ele está divulgando bastante aí, já me falou agora cedo que vai precisar fazer outra tiragem. E ele fez 3.000 unidades, queria fazer 2, eu convenci ele a fazer 3, os 3 já acabaram. Esse livro deu um trabalho, mas um trabalho, que está gravando, né? Mas eu até arrependi do tanto que eu cobrei dele, ele sabe. E ficou uma parte fiado, não é bom fiado, tá? Falei para ele, ficou fiado, vai ficar mais caro. Eu vou cobrar mais do que... Você devia ter pagado adiantado. Se você puder fechar uma coisa, paga adiantado. Porque às vezes o cara que deu o preço arrepende. Porque o trabalho é grande demais. Eu fiquei umas 3 noites sem dormir. Viajando para a conferência em Goiânia, eu tive que parar no meio da estrada, pegar o notebook, levá-lo, eu levei o notebook até para dentro do banheiro, para poder arrumar coisa desse livro. Então, assim, deu muito trabalho. Mas quando eu vi o livro pronto lá em Goiânia, mas deu uma alegria. Foi tão gratificante de pegar aquela, ficou maravilhoso, ficou assim extraordinário. Aí todo aquele trabalho e aquela luta que aconteceu, você esquece. Me deu tanto prazer que quase que eu ofertei para ele, mas não vou ofertar não. Vai pagar de todo jeito. Aí, passou. Agora, quando você trabalha e não vê o resultado, é muito frustrante. É horrível. É isso que estava acontecendo com Israel. E foi isso que aconteceu comigo durante 10 anos.
Eu nunca fui preguiçoso. Nesse período que eu vivi um tempo de escassez, foi o período que eu mais trabalhei na minha vida. Teve uma época que eu cheguei a contar que eu trabalhava com 18 coisas diferentes. Eu vendia pão de queijo, eu vendia camarão, eu vendia piqui, eu vendia peixe, eu trabalhava com livro, eu trabalhava com registro de igreja, era tanta coisa que eu nem lembro mais todas as coisas. Basicamente era o seguinte, qualquer coisa que eu via barato, que dava para vender mais caro, eu pegava. Então é o quê? É caneta. Você mexe com caneta? Não. Mas é quanto? É 5. Eu sei que tem gente que paga 10, vou vender caneta. E aí eu começava a vender qualquer coisa que eu via que dava uma perspectiva de lucro. Então assim, eu tentava, eu trabalhava bastante. Eu às vezes saía de Belo Horizonte ou de Montes Claros, que eu morei um tempo, no norte de Minas, e eu ia, por exemplo, para Goiânia, e a minha despesa de ida e volta eu fazia com esses produtos. Todas as conferências que eu ia, eu levava livros dos pastores para vender. Então eu quase não participava da conferência, eu ficava sempre do lado de fora, em estandes vendendo. Os pastores lá de Goiânia, de qualquer lugar, podem testificar isso para você. Foram muitos anos assim. Então eu trabalhava demais, mas eu não via o resultado. Trabalhava, mas sempre devendo, sempre com contas atrasando, sempre às vezes correndo risco ou acontecendo mesmo de ter um corte no fornecimento de energia, um corte no fornecimento de água, aluguel atrasado, chegar a receber carta de despejo, e sempre aquela luta, algo penoso, difícil. Era assim que o povo de Israel estava. Eles semeavam, eles trabalhavam, mas na hora da colheita, vinha o inimigo e roubava a colheita. Você sabe, aqui foi algo literal, mas se está na Bíblia é porque é algo espiritual. Isso acontecia comigo. Isso pode estar acontecendo com você, ou pode ter acontecido no passado. É por isso que eu te disse, Deus te trouxe aqui essa manhã para restituir na sua vida. Porque talvez você não está numa fase tão difícil assim, mas comparado com o que você já viveu, a diferença é muito grande. E comigo era assim. Eu não nasci numa família pobre, eu nunca passei dificuldades, mas depois de convertido e depois de estar envolvido no ministério, sendo pastor, eu experimentei 10 anos de muita dificuldade, mas de chegar a temer faltar o alimento dentro de casa. Então tinha alguma coisa errada, e nesses momentos, muitas vezes nós, de forma errada, olhamos para nós e pensamos, o que eu estou fazendo de errado? Deve ter alguma coisa errada comigo, mas deixa eu te ensinar algo. A Bíblia diz que nós devemos viver a vida cristã, devemos caminhar com Cristo da mesma forma que nós recebemos Ele. Como que você recebeu a Cristo? Foi pela graça mediante a fé. Colossenses diz que assim como nós o recebemos, assim devemos permanecer nele. E a Bíblia diz que Deus não negou o seu único filho até então, que era o seu bem mais precioso, mas o entregou por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então nós não fazíamos nada por merecer essa manifestação do amor de Deus. E aí o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, porventura não nos dará Ele graciosamente todas as coisas? Então não é merecidamente todas as coisas, é graciosamente todas as coisas. Então vou te ser honesto, por mais que isso possa te chocar, o seu comportamento não interessa para Deus te abençoar. Você já está oculto em Cristo Jesus. Quando o mundo espiritual olha para você, ele não te vê, porque no mundo espiritual você não existe. Romanos 6 diz que você foi sepultado com Cristo nas águas do batismo e ressuscitou com Cristo para uma vida em novidade de vida. Então no mundo espiritual não existe Adriano Freitas, existe Cristo habitando no corpo que era do Adriano. Essa é a realidade do mundo espiritual. Você precisa entender isso, porque senão você fica olhando para você, e eu não sei você, mas eu não preciso nem de eu olhar para eu achar os defeitos, para eu ver os problemas. Eu, se fosse Deus, não me abençoaria, porque eu sei quem eu sou. Eu tenho clareza completa de que eu estar aqui ministrando para você, especialmente assim, irmãos, pelo amor de Deus, eu sou brasileiro.
Eu sou de Minas Gerais e eu estou aqui nos Estados Unidos para falar para você de dinheiro? Me ajuda aí. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Eu tinha que sentar ali, você vir aqui e me ensinar. Porque você está no lugar mais próspero da terra. E aí eu saio de lá do Brasil, atrasado, pobre, de um estado que não é um estado assim bombástico, desculpa, que deve ter um monte de mineiro aqui, que nós somos esparramados pelo mundo inteiro. É o melhor estado, mas você sabe, não é aquele PIB glorioso, não é quem manda no país, né? É os paulistas. Tem paulista aí? Se tiver, você glorifica. Aí, ó, pronto, São Paulo está ali, esses caras é que tem dinheiro. Já tinha, e vem para cá, você imagina um cara desse aqui. Sabe ganhar dinheiro. Aí eu venho aqui para ensinar para você sobre isso. Eu tenho clareza, é muita graça de Deus. É favor imerecido completamente. Então deixa eu te falar, a vontade de Deus não é que você viva uma vida semeando, trabalhando a terra, para na hora da colheita, o inimigo vir e roubar. O que roubou vai ser restituído. O que estava roubando, para hoje, em nome de Jesus. Porque você vai sair daqui com uma nova mentalidade. Viver sem sustento e sem colheita não é da vontade de Deus. De maneira nenhuma, não é. A Bíblia diz que o Senhor veio para que nós tenhamos vida, e tenhamos vida em abundância. Como que você tem vida em abundância se você não tem dinheiro para pagar a energia elétrica da sua casa? Como que você tem vida em abundância se está quase faltando alimento na sua casa? Isso não é abundância. Mas aí nós queremos, como crentes, espiritualizar demais as coisas. Não, pastor, eu tenho vivido muito bem, eu já tenho tido sustento, não me falta nada, todas as minhas necessidades são supridas. E quem te falou que a vontade de Deus é suprir só as suas necessidades? Por favor, você quer viver o pouco tempo que nós vivemos nessa terra, só pagando conta? Não, eu ganhando o que dá para pagar as contas, tá bom. Eu não quero. Isso não é prosperidade. Prosperidade é você ter para você e para os outros. Isso é que é prosperidade. Quantos querem prosperidade? Não é só para a sua casa. Você precisa avançar e prosperar, porque você avançando e prosperando, essa obra avança e prospera. Tem muitas coisas que nós como igreja queremos fazer no mundo todo, que não podemos fazer ou temos que esperar muito para fazer. Por quê? Porque falta dinheiro, porque falta recurso. E por que falta para a igreja? Porque falta para você. Não tem como você ofertar mais, não tem como você se doar mais, ao ponto de faltar na sua casa. Então o que tem que aumentar é a provisão na sua casa, porque quanto mais aumentar a provisão na sua casa, mais vai aumentar a provisão no reino de Deus também. E Deus faz as coisas com um propósito. Você precisa entender isso. O ímpio, o mundo não tem vergonha de ganhar dinheiro, mas os crentes têm. Você já pediu para Deus quanto você quer ganhar? Primeiro, você precisa saber quanto você ganha, tá? Porque tem gente que vai vivendo um dia depois do outro e nem sabe quanto que ganha. Então, se você não sabe, descobre hoje. Senta você e sua esposa, ou se você é solteiro, pega lá e faz o básico. Pastora, minha renda é variável. Ótimo, todo crente deveria ter renda variável mesmo, porque é uma obra de mais fé. Então você pega aquilo lá e tem pelo menos uma média. Pega os últimos 3 meses e faz uma média. E aí você vai ver o valor. E aí fala com Deus. Qual valor você quer ganhar? Ano que vem é o ano das portas abertas. Você sabe, a maioria de nós não pede dinheiro para Deus. Não pede. Ele pede pela provisão, ele pede pelo sustento, ele fica usando palavras bonitas para não falar dinheiro. Porque parece que se falar, assim, no contexto do relacionamento com Deus, ou aqui no prédio da igreja, dinheiro, já parece que dói, ofende. Esse cara falou não sei quantas vezes dinheiro, veio lá do Brasil, lá de Minas Gerais, e só dinheiro, dinheiro, dinheiro. Qual o problema? Não é o que nós precisamos para reinar aqui na terra? Não é o que nós precisamos para ter grandes portas abertas sobre nós? Para você ter um nível de vida melhor, dar mais conforto para a sua família, dar mais conforto para os seus familiares, expandir a obra e o reino de Deus aqui na terra? É isso.
Por favor, não vamos ficar espiritualizando aquilo que Deus simplifica. Aí nós não pedimos, mas o ímpio não tem constrangimento nenhum. E aí é difícil a cabeça do crente, porque ele tem vergonha de pedir, e quando ele começa a ganhar, ele tem vergonha de gastar, porque ele acha, o que os outros vão pensar? Não, mas deixa eu te falar, nós estamos vindo nesse restaurante aqui, restaurante, eu estou perseguindo, Estrela Michelin, desde ontem eu estou falando desse negócio. Aí nós estamos aqui num restaurante, Estrela Michelin, não posta, se postar, posta só nos melhores amigos, porque o que vão pensar que nós estamos aqui? Imagina, olha o absurdo de conta que nós vamos pagar aqui, nosso valor dessa conta daria para fazer uma compra do mês. Parece sábio, parece até espiritual esse pensamento, mas esse pensamento na Bíblia foi de Judas, não foi de Jesus. Judas é que viu uma mulher pegar um vaso de alabastro com nardo precioso, de valor de 1 ano de salário, 300 denários, e quebrar aquele vaso e ungir Jesus. E aí na hora ele fez o cálculo, o tamanho do vaso, o perfume, 300 denários, que absurdo! Para que Estrela Michelin? Comida é comida. Comida é alimento. Tudo alimenta, mas definitivamente comida não é comida. Não é tudo igual. Tem diferença. Tanto tem que Isaías 1,19 diz, se quiserdes e me ouvides, comereis do melhor dessa terra. Significa que a comida da terra não é toda igual. Ah, mas não é mesmo. Tem comida ruim, tem comida boa, tem comida que te arrebata, aleluia. Aquela que quando você coloca na boca, você fala, Jesus amado. Não é um alimento, é uma experiência gastronômica. Aquilo mexe com o seu ser de uma maneira que você jamais vai esquecer. E às vezes as pessoas não valorizam isso. Não, eu prefiro investir em tal coisa, eu vou comprar tal máquina lá para minha casa. Então, a tal máquina lá para sua casa, quando você comprar, vai ficar. Você não vai levar. Ou um dia você vai morrer, ou você vai ser arrebatado. No arrebatamento, só te contar, não tem bagageiro. Não vai dar para você levar nada. Senhor, eu vou subir, mas peraí, deixa eu levar meu violão, gosto demais dele. Não vai. Vai ficar tudo para trás. Mas as experiências que você viveu, essas vão com você, porque as suas lembranças vão com você. Você não sabia, eu estou te contando. Então assim, você é livre, você gasta com o que você quiser, mas para você gastar também com o que você quiser, você tem que ter, porque quem não gosta de comer uma boa comida? Eu creio que todo mundo gosta, amém? Amém. Quem sabe até hoje mesmo, você vai sair daqui motivado, inspirado, você vai comer, aqui tem uma boa comida, mas você pode também comer em outros lugares também, ou hoje na hora do almoço, ou hoje mais tarde, não sei, é uma boa maneira de você praticar essa palavra, é de você sair para comer uma boa comida. Mas, aí vem um engano também. As pessoas acham que o dinheiro, por que não oram e não pedem? Porque acham que o dinheiro é algo sujo, é algo pecaminoso. Está vendo? Já saí de tudo que eu escrevi aqui, aleluia. E aí não pedem. Mas deixa eu te falar, o dinheiro não é bom nem mal. O dinheiro é uma ferramenta. Falei isso aqui ontem, vou repetir. O dinheiro é uma furadeira. Ela é boa ou ela é má? Depende de quem opera. Se você vai fixar algo na parede, ela é ótima. Se você pegar e pôr no peito de alguém, ela é má. Ela pode ser uma arma. Ela foi feita para matar? Não. Mas se quem estiver usando, tiver um coração mau, pode ser uma arma para matar. Então o problema é a furadeira? Não. O problema é o operador. Então fique em paz para você prosperar. Porque você é alguém que já foi tocado por Deus. Você é alguém que já tem um coração quebrantado por Deus. Você é alguém que já é filho de Deus. A sua natureza foi mudada. O dinheiro é um perigo na mão do ímpio, não na sua. Na mão do ímpio é um perigo, porque ele não tem dó de financiar os planos de Satanás aqui nessa terra. Você está vendo a agenda que nós temos aí? Hoje tudo é questionável. Todo formulário que você vai preencher é impressionante. E aqui na terra dos irmãos é pior. Honestamente, no Brasil não está tão ruim, não está tão enraizado quanto está aqui, mas você pode ter certeza, vocês ditam tudo do planeta. Se aqui é assim, todo mundo vai ser assim.
Então você vai preencher um formulário, a maioria já não tem gênero mais. Por que não tem gênero mais? Porque você decide. O que você quer ser? Não, eu não decido o que eu quero ser. Claramente Deus me fez homem. Claramente o outro sexo é mulher. Por isso que a Bíblia diz, homem e mulher os criou. Eu achava tão inútil esse versículo na Bíblia, fala homem e mulher os criou, repete, lá em Gênesis. Hoje eu entendo porque estava na Bíblia daquele jeito. Porque Deus está querendo dizer, só existe homem e mulher. Não existe outra coisa. Não existe nada no meio do caminho. Não dá para mudar isso. Tem coisa que faz parte da soberania de Deus. Quem nasceu homem vai morrer homem. Faz o tanto de cirurgia que você quiser, muda o tanto de hormônio que você quiser, não tem jeito de mudar. É assim, foi Deus que fez. Foi Deus que escolheu. Mas daqui uns dias nem para pregar isso vai poder. Não vai poder, porque vai ser um nível de ataque tão grande. Agora, eu estou sendo bíblico. É bíblico. O dinheiro não é algo que nos faça mal. Tem pessoas que falam, pastor, mas o fulano de tal, ele era uma bênção, ele era envolvido, e aí ele ganhou dinheiro e desviou, ou ele se tornou uma pessoa horrível. Não, ele não ganhou dinheiro e desviou, ele poderia estar frequentando a igreja e poderia ter tomado banho de piscina, ele não tinha convertido ainda. Ele não era bom e ficou mal por causa do dinheiro, ele já era mal, mas ele disfarçava. Quando ele ganhou dinheiro, não precisa mais dele disfarçar. O dinheiro não muda a natureza, revela a natureza. Ele não muda as pessoas, ele mostra quem a pessoa é. A pessoa às vezes tem um tipo de comportamento quando não tem, e outro tipo de comportamento quando passa a ter. Mas aquilo já era a realidade de vida dela, simplesmente se manifestou. Então não tenha receio. Quantos querem ganhar dinheiro aqui? Levanta a sua mão. Só quem quer, levanta a mão. Quem quer ganhar muito, faz assim, balança a mão. Aleluia, glória a Deus. Você está vendo, por isso que a Bíblia fala que é se quiserdes e me ouvides. Porque tem gente que não quer, não levanta a mão, não balança a mão. Mas Deus é gracioso, não é pelo seu merecimento, nem pela sua mão levantada. Pela graça, mesmo assim você vai ganhar. Olha o que a Bíblia diz lá em Gênesis 1, verso 26 a 28. Gênesis capítulo 1, verso 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Diga para a pessoa que está do seu lado, você é a imagem e semelhança de Deus. Tenha ele domínio. Você nasceu para dominar e não para ser dominado. Qual que é o problema de Mamon? É que Mamon domina a pessoa. Mas a ideia no meio cristão é de que Mamon domina a quem tem muito dinheiro. Não, não, não. Mamon domina pelo dinheiro. Ele domina quem tem muito e ele domina quem não tem nada. Porque todos os dois vivem em função do dinheiro. Um vive em função de não perder e morre de medo para poder guardar o que tem, e o outro vive a vida em função de não ter. Então ele fala, quero almoçar fora. Aí Mamon diz, você não pode. Aí ele olha a conta e fala, eu não posso. Então quem governa a vida dele? Mamon. Esse é o que não tem, e o que tem é a mesma coisa. A família diz, vamos viajar de férias para tal lugar. Ele fala, não posso, tem que trabalhar. Trabalhar para quê? Para ganhar dinheiro. Pô, mas o cara já tem não sei quanto, ainda quer ganhar mais. Servo de Mamon. Não tem problema em você querer ganhar sempre mais, mas ganhar por ganhar, está errado. Você ganha para usufruir. Você ganhou, sua família está te pedindo, vamos usufruir? Você, não, eu quero ganhar mais. Não faz sentido. Para quê? Para quem? Você já ganhou, vai usufruir. Essa é a diferença entre riqueza e prosperidade. Pastor Napoleão pregou isso aqui no domingo passado. Tem gente que é tão pobre e tão miserável que só tem dinheiro, mas ele não usufrui de nada que ele tem. Ele é rico, mas não é próspero. Aí você fala, amém, é isso que eu acredito, eu sou próspero. Não, mas quem é próspero tem que ser rico também, porque a prosperidade envolve dinheiro. Prosperidade não é só dinheiro, mas também não dá para ser próspero sem dinheiro.
Prosperidade, na minha opinião, segundo o que eu vejo nas Escrituras, envolve saúde, paz e dinheiro. Não adianta eu ter dinheiro e não ter saúde. Se adiantasse, o Steve Jobs estava aqui entre nós ainda. Não está. Não faltava dinheiro, mas faltou saúde. Tem gente que tem muito dinheiro, mas não tem paz. Mora numa mansão gigantesca, mas a esposa num quarto, o marido no outro quarto, os filhos cada um trancado no seu quarto, nem se encontram, não comem junto. É como se cada um vivesse num mundo separado. Não é uma família, mas tem uma estrutura maravilhosa. Não tem paz. Tem dinheiro, mas não tem paz. Agora, quando você tem todas as coisas, você tem a saúde, você tem a paz e você tem o dinheiro, aí você pode dizer, eu tenho prosperidade. Porque aquilo que você deseja, aquilo que a sua família anseia, você pode dar. Eu louvo a Deus porque eu estou aqui hoje, não deu para minha esposa vir comigo, as minhas filhas ainda não têm visto para vir, mas vamos organizar isso para o ano que vem, em nome de Jesus. Mas eu estou aqui e elas já me deram uma lista enorme de coisas para levar. Você acha que é coisa básica? Você acha que pedir assim, traz aí o arroz que eles comem aí para nós, para a gente comer aqui? Não, é boneca, é bala, é um monte de coisa que definitivamente elas não precisam para viver. Não é necessidade. Se não é necessidade, é o quê? Você sabe o que é? É o quê? Hã? Futilidade? Não, se é algo que você quer muito, outro pode achar futilidade, para você não vai ser. Se eu falar com elas que isso que elas estão me pedindo é futilidade, elas vão ofender. É o quê? É um mimo. É o quê? É um desejo. E eu levar é uma manifestação de quê? De carinho, de amor, de bondade. Eu estou avaliando se elas estão fazendo por merecer? Não. Eu estou levando todas as coisas, só pelo prazer de quando eu abrir a mala e entregar, eu ver a expressão delas. A expressão de alegria delas me satisfaz. Ontem nós estávamos aí na nossa peregrinação, atrás das coisas, o pastor Napoleão quebrantou e foi comigo. Nós vamos em lugar que vocês aqui nem vão, mas brasileiro vai, né? Onde nós fomos? TJ Maxx, não, Ross, não, na Marshalls. Walmart, enfim. Aí nós costumamos achar lá uma meinha daquelas assim de Natal, mas não podia ser de Papai Noel. Era só a meinha decorativa de Natal, que a minha menina mais nova quer. Por causa de filme, essas coisas todas que fica vendo, ela quer pendurar lá na porta do quarto dela, para ela colocar lá a cartinha, que ela escreveu uma cartinha escondido lá. Aí ela quer colocar lá. E aí eu não achava em lugar nenhum, achamos lá. Quando eu fiz uma chamada de vídeo, o pastor Napoleão mostrou a meia, ele ouviu. Ela, que lindo, nossa, papai, que bênção. Só dela ver pela celular, na chamada, já foi um negócio assim, que já me alegrou. Quando eu entregar para ela então, e junto com todas as coisas, vai ser glorioso. Pastor, o que isso tem a ver com a minha prosperidade? É porque se você enxerga Deus só como Deus, Ele é alguém que supre necessidades. Mas se você enxerga Ele como Pai, Ele é alguém que atende os desejos do seu coração. Ele é alguém que preocupa em alegrar o seu coração. Agora, se eu tenho todo esse esforço e toda essa preocupação em alegrar as minhas filhas, a Bíblia diz que eu sou mau e que só Deus é bom. Sei que você pode se considerar um bom pai, mas no mundo espiritual a verdade é que nós somos maus e que só Deus que é bom. Agora, se eu sou mau e tenho todo esse esforço para agradar minha filha, imagina Deus que é bom com você. Mas o diabo coloca muitas vezes na nossa mente a ideia de que passar por provações financeiras é algo de Deus, é algo para aperfeiçoar a sua fé. Não, Deus não age dessa maneira. Se eu não agiria assim com as minhas filhas, muito mais Deus. Deus jamais vai fazer isso. Deus, o nome de Deus não é glorificado quando você passa por escassez, quando você quer fazer algo e não pode,
Quando, às vezes, como já aconteceu comigo, eu me lembro algumas vezes que eu fiquei parado no meio da rua sem combustível. Isso lá em Montes Claros, já sendo pastor da igreja e estando à frente daquela obra. A questão não é você ficar sem combustível, você pode ter se desligado e acontece. Aí você vai lá e põe, mas eu fiquei porque eu não tinha dinheiro. E aí como é que você resolve? Aí vai um irmão te dar socorro. E aí esse irmão fala, ok pastor, então me dá o dinheiro aí, eu vou lá comprar para o senhor. Não irmão, não tenho dinheiro para pôr. Ah não pastor, então tá bom, então eu vou dar para o senhor, eu vou ofertar para o senhor. Aí pera lá, eu sou o pastor desse irmão. Domingo eu estou aqui pregando para ele que Deus cuida, que Deus prospera, que Deus ama. Como é que ele me vê? Como? Como que Deus cuida? Como que Deus prospera? Como que Deus ama? Como que eu vou achar que Deus cuida de mim nessa igreja se o meu pastor não tem dinheiro para pôr combustível no carro? Você acha que isso glorifica a Deus? Deus não tem nada a ver com um negócio desse. Não glorifica. Isso não aumenta a fé de ninguém, isso esvazia a fé. Isso não aproxima de Deus, isso pode gerar amargura no coração contra Deus. Não é luta que produz em você um desejo pelo Senhor. A Bíblia diz que é a bondade de Deus que conduz ao arrependimento. Arrependimento não é só estar em pecado e sair do pecado. Arrependimento é mudança de direção. Então, se você está indo por um caminho que é um caminho de escassez, não é uma dureza de Deus que vai fazer você ir por outro caminho, é a bondade de Deus que vai mudar o seu caminho. Deus sempre age pela bondade, o diabo é que sempre age pela maldade, Deus sempre age pelo amor, o diabo é que age pelo medo. Deus nunca coloca medo no nosso coração. Agora, olha o que diz Gênesis 1, 26. Também disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio, quer dizer, governe sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Os répteis que rastejam sobre a terra, na palavra de Deus, é uma, como se diz, uma referência aos demônios, às entidades malignas, do qual a serpente é a principal delas, você já sabe. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, de novo, a imagem de Deus o criou, aí diz especificamente, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que rasteja pela terra. Só esse texto aqui já dá um seminário todinho, só com esse texto. Já dá diversas ministrações, mas eu quero destacar algumas coisas aqui para você. Primeiro, ele te fez como ele, imagem e semelhança. O que isso implica na nossa vida? Se nós somos como ele, nós deveríamos viver também como ele. Qual é o conceito básico de um Deus? Ele é um ser superior que não conhece restrições. Então assim deveria ser também a nossa vida. Nós deveríamos viver também sem restrições. Mas muitas vezes nós vivemos cercados de restrições. Mas não são restrições que Deus coloca. São obstáculos que surgem na vida e que é normal na vida de todos, porque Jesus disse, no mundo tereis obstáculos ou tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Ele está em nós, então nós vencemos também todos os obstáculos, todas as aflições. Mas às vezes o que é um simples obstáculo, nós colocamos como limite. Então eu te dar um exemplo básico que eu dei ontem aqui também no seminário. Eu estou aqui em cima desse tapete. Esse tapete demarca o quê? O que ele parece para você? Um limite, né? Parece que ele demarca que eu deveria andar somente aqui, nesse espaço. Mas vamos ser honestos, ele é um limite mesmo? Não é. Ele é um obstáculo, dos mais simples de vencer. É simples, está aqui. Não tem um degrau, não tem nada. Acabou, saí. Estou livre desse limite. Agora, Deus não coloca limites para nós.
Nós é que colocamos. Você olha o tapete e vê um limite. Não é um limite, é só uma referência. Rompa essa referência, vá além dessa referência, mas qual que é a nossa dificuldade? Nós temos medo. Você não tem medo de um tapete como esse, mas quando surge a oportunidade de você dar um salto no seu negócio, ou de você às vezes mudar de atividade, o que que vem? Medo. Esse novo negócio eu não sei como é que é trabalhar para mim mesmo. Eu já estou acostumado aqui nesse ambiente de trabalho. Eles querem me mudar de departamento e estão falando em dobrar o meu salário, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer essa atividade. Deixa eu te falar, ninguém prospera sem ousadia. Medrosos não prosperam. Pessoas que vivem em função do medo não vão prosperar. Você tem que ter ousadia. Não tem jeito, você vai ter que arriscar. Mas lembra, em tudo que você for arriscar, Cristo está com você. Você não está sozinho, você não vai sozinho, você não trabalha sozinho, você não lidera sozinho, você não é marido ou mulher, seu casamento você não está sozinho, na criação dos seus filhos você não está sozinho. Tudo na vida tem fases. Eu tenho 2 filhas, uma tem 8, a outra tem 12. A de 12 agora já está entrando na adolescência. Que negócio é esse? É um mundo paralelo, estranho, que ninguém sabe explicar. Pastor, mas você já foi adolescente? Então, mas eu não lembro, parece que eu já nasci velho. Parece que eu não era daquele jeito, parece que eu não tinha uns pensamentos tão doidos. Aquela coisa que de manhã quer uma coisa, de tarde quer outra, à noite já odiava as 2 coisas de mais cedo. Então eu não sei, e ninguém sabe, quem te explica? Meu pastor está na mesma situação, fala, pastor, me ajuda, ele, você também. Vamos passar por esse vale junto. Nós vamos sair lá na frente em nome de Jesus. Então é uma fase, é algo que é desconhecido. Só que tem coisa que você entende, não tem opção. Não tem jeito de eu fazer, tipo naquele filmezinho lá, clique, manda avançar. Avança em uns 5 anos, até essa menina entrar no prumo. Não tem jeito, eu vou ter que passar por isso. Mas aí às vezes nos negócios, na vida, na sua vida financeira, você pega e fala, não, eu não vou passar por isso. Aí você ora, Deus me prospera, e o Senhor poderia te responder, estou tentando. Eu estou tentando, mas você não deixa. Eu quero te levar a novos níveis, a novos lugares, mas você não tem coragem. E aí nós é que estabelecemos limites dos quais nós não vamos passar. A Bíblia mostra isso lá em Josué. Qual que era a luta do povo? E qual que é o desafio de Deus para Josué? Pega você e esse povo e passa esse Jordão, até você entrar na terra que eu prometi. Mas eles nunca tinham avançado para além do Jordão. O que tem depois do Jordão? Não sei. Que tipo de povo? Não sei. Que tipo de bicho? Não sei. Quais são os riscos? Não sei. Mas o Senhor fala, para chegar em Canaã tem que passar. E aí eles poderiam ter ficado e não avançado. Mas você sabe a história. Eles avançaram e entraram. Mas foi um medo, foi um risco. Às vezes nós deixamos de fazer as coisas porque eu não estou sentindo paz. Ontem o pastor Napoleão falou algo muito precioso aqui no seminário. Você não vai sentir paz para fazer algo. Você vive na paz de Cristo. Você está sempre em paz. Se não for para você fazer, o Espírito vai acender uma luz de alerta em você. Então não procure a paz para fazer. Procure se tem alerta. Não tem alerta nenhum, eu estou tranquilo, então vai. Porque você já vive em paz. Ah, pastor, eu quero muito nesse próximo ano montar o meu negócio. Então monta. A Bíblia diz que Deus opera em nós o querer e o realizar. Se você já está com vontade, provavelmente é de Deus. Então, você está tranquilo em relação a isso? Do jeito que você já vive? Se acender um alerta, pare e ore mais. Não significa que não vai ser. Talvez Deus vai só te dar mais instruções. Não, pastor, não senti nada, o que eu faço? Vai. Porque você já vive em paz, não espera sentir. Se for para sentir, você vai sentir um não. Se você não sentir nada, vai para onde você já está querendo. Porque Ele opera em nós o querer e o realizar. Está entendendo? Glória a Deus. Outra coisa, temos domínio sobre todos os animais. Nós temos domínio sobre o diabo.
sobre todos os répteis e animais que rastejam sobre a terra. Então não tenha medo dos intentos de Satanás, ele não pode contra você. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Agora, o mais importante é que fala aqui que Deus os abençoou. Deus fez o homem e a mulher e os abençoou. Você é alguém abençoado por Deus. Sede fecundos, que diz aqui, não é só ter filhos naturais e espirituais. Não. Ser fecundo aqui é ter dinheiro. Pobreza na Bíblia significa falta de fruto. Então, quando Deus fala para frutificar, Deus está dizendo para prosperar, Deus está dizendo para enriquecer. É isso que Deus está dizendo. Você foi abençoado para enriquecer, diga amém. Não é a vontade de Deus que você viva uma vida sem provisão. João capítulo 10 e verso 10, a Bíblia diz que o diabo vem para roubar, matar e destruir, mas Cristo veio para que você tenha vida e a tenha em abundância, em fartura, algo exponencial, algo que vai sobejar. Então ele não veio para que as suas finanças só paguem as suas contas, só faça a sua despesa, não, é para ter em abundância. Anota aqui que eu vou te falar. A bênção de Deus sempre enriquece. Você é abençoado, então você tem que enriquecer. Esse é um chamado da parte de Deus para você. A bênção de Deus sempre enriquece. Pastor, mas e se eu não estou enriquecendo, então será que eu não sou abençoado? Não existe essa possibilidade. A Bíblia diz que você é abençoado. Mas eu não estou enriquecendo. Então é porque ainda tem uma crença errada dentro de você. Talvez até hoje você pensava que o dinheiro era sujo, que o dinheiro era algo mau, que o dinheiro mudava as pessoas. Tem muitos irmãos que têm medo de serem mudados por causa do dinheiro, de enfraquecer a sua fé por causa do dinheiro. Mas eu estou te dizendo, dinheiro é uma ferramenta. Ele não vai fazer mal contra você. Você já tem a sabedoria, o discernimento e a consagração necessária para operar de maneira correta essa ferramenta. Então não tenha medo, diga assim, eu não tenho medo do dinheiro, e eu vou ganhar muito dinheiro, em nome de Jesus. Aleluia, aplauda o Senhor. Vai mesmo. Deixa eu te falar, já estou encerrando. A Bíblia apresenta os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, e ela cita a vida financeira deles. A Bíblia diz que Abraão era muito rico. A Bíblia diz que Abraão era rico, Isaque era muito rico, e Jacó era riquíssimo. Para quê? Para que falar isso? Porque ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele é um Deus de pessoas ricas, porque ele é o pai, e se o pai é rico, o filho não é pobre. Não é. Só se o filho quiser ser pródigo. Mas a graça de Deus é tão bom que o pródigo pega o que ele pensa que é dele, sai, gasta tudo, e quando ele volta, o pai que é rico dá tudo de novo. Talvez você pode estar vivendo aqui nos Estados Unidos numa condição de um pródigo, não de você ter abandonado o Senhor ou o seu pai, nada disso, mas de às vezes você ainda estar tendo aqui uma vida marginalizada. Aí muitos vão dizer para você e querer te conformar, te pôr na forma do mundo, mas lembra de Romanos 12, 2, não vos conformeis com este século, mas renovai-vos a vossa mente pela palavra de Deus. Aí vão dizer para você, não tem como, é assim mesmo, nós somos imigrantes. Imigrante sempre vai viver de maneira marginalizada aqui, é? E os judeus? O que você me diz? São imigrantes. E a turma que saiu de lá e veio para cá e manda nesse país? É imigrante, como é que você me explica agora? Eles têm uma mentalidade já transformada. Eles entendem que eles são donos da bênção de Deus. Não passa pela cabeça de um judeu não ser abençoado. E ele afirma,
Eu sou do eterno, eu sou abençoado. Ele nem tem coragem de falar Deus, porque para ele é pecado. Mas a Bíblia diz que você pode chamar de Abba. Você pode chamar de papai, de paizinho querido. E se eles são abençoados, porque Deus honra a aliança, que dirá de nós que estamos na nova e eterna aliança? A Bíblia diz que as bênçãos que estão sobre nós são infinitamente superiores a deles. Mas vamos ser honestos, a vida financeira deles é bem superior a nós. É bem superior a nós. Por quê? Porque a fé funciona. E como é pela graça, o comportamento legalista e religioso dele não é levado a conta por Deus. Para você ver que é pela graça. Mas aí você se conforma em não prosperar, porque você acha que você não é um crente tão santo e consagrado assim. Lembra do judeu. Qual consagração ele tem? Qual santidade aos olhos de Deus ele tem? Ele é totalmente religioso. Ele é um grande fariseu. Mas Deus vai lá e abençoa. Deus vai lá e derrama riqueza sobre a vida dele. E nós somos super santos, somos super consagrados, estamos super preocupados com o comportamento, mas não somos abençoados dessa maneira. Pastor, você está dizendo que não se importa, não faz diferença o comportamento? Deixa eu te falar, se a crença é correta, automaticamente o comportamento se corrige. O problema é a crença. Quem olha em primeiro lugar o comportamento é o legalista. Não é assim que funciona. A obra de Deus não é de fora para dentro, é sempre de dentro para fora. Então, se hoje você entende que Deus te chamou para ser alguém próspero, para você ter riquezas na sua vida, o seu comportamento vai se alinhar de acordo com a sua crença. O importante hoje é você se apropriar dessa palavra, é você se apropriar da sua identidade. Eu não estou aqui, não escrevi esse livro para te dar um passo a passo, 5, 7, 10 passos, uma jornada de tantos dias, não tem receita de bolo aí para você seguir e ficar rico, porque eu mesmo não experimentei disso. O que eu experimentei foi uma mudança de mentalidade, e quando a minha mentalidade mudou, eu senti como se eu entrasse em um trilho, que é o trilho da prosperidade. Eu não tenho que fazer nada, eu estou andando sozinho lá dentro. Deus está me conduzindo lá dentro. Eu já entrei, o difícil é entrar. Mas uma vez que você entra, as coisas vão acontecendo automaticamente. Há 2 anos e meio atrás, 3 anos atrás, eu tinha voltado de Montes Claros para Belo Horizonte, onde eu estou hoje. E eu estava trabalhando de Uber. E a minha vida financeira estava destruída. Nome sujo, centenas, eu tinha mais de 100 anotações nesse serviço de proteção de crédito. Mais de 100. Eu devia tudo quanto é coisa, era impossível de eu pagar, eu nem olhava mais. Mas isso te deixa desanimado. Isso é um péssimo testemunho. Eu sou crente, estou com o nome sujo, eu sou pastor. Se um irmão da igreja fizer um Serasa meu lá, fizer uma consulta ao meu nome, ele vai ficar escandalizado. Eu entrei no vale da sombra da morte. Não foi Deus que me colocou lá. Lê o Salmo 23. Medita nele hoje à tarde. Ele te coloca junto às águas de descanso, ele te coloca nos pastos verdejantes, mas no vale da sombra da morte, eu sei que entra. Eu entrei. Por que eu entrei? Por causa de uma crença errada. E aí eu entrei. Mas a Bíblia diz que ele não te abandona. Ele não fica lá e fala, agora você entrou no buraco, você vai ter que dar um jeito de sair daí. Não, ele, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque ele está comigo. Ele esteve comigo o tempo todo. No período mais difícil. Contei esse testemunho aqui ontem, eu nunca consigo contar sem chorar. Você me perdoa. Era aniversário da minha esposa, seria aniversário dela. Nós estávamos morando lá e muita dificuldade. E assim, eu não conseguiria dar para ela um presente. E é por isso a restituição na sua vida. Porque eu já tinha dado joia cara para ela de aniversário, anos atrás. Coisa valiosa mesmo. Mas naquele momento eu não conseguia dar nenhuma bijuteria. E ela falou, amor, não precisa preocupar, meu aniversário é semana que vem.
mas não precisa de você me dar nada. Fique em paz. Se fosse possível, eu queria só sair para comer alguma coisa. E eu fui orar. Você tem que ser nobre também. Eu louvo a Deus porque esses dias, testemunhando lá na nossa igreja da Flórida, as meninas ficaram assim espantadas, e talvez ela até esteja vendo a transmissão ao vivo, então está vendo, e elas não tinham ideia dessas coisas que nós passamos, porque o meu choro, o meu desespero, não era em casa, era como tem que ser o seu, porque você é nobre, era aos pés da cruz. E aí eu fui orar e falei: Senhor, eu queria pelo menos sair com ela para jantar, mas o Senhor sabe, eu não tenho condição. E é isso que Deus faz. Deus sempre expressa uma bondade extraordinária. O pastor Napoleão sabe, nós fazemos parte de um grupo de WhatsApp, que tem alguns pastores, amigos. Aí eu recebi uma ligação de um número que eu não conhecia, lá do sul, e me ligou, falou: pastor Adriano, é o pastor Antônio, o senhor não me conhece, mas eu faço parte lá do grupo do WhatsApp, e eu estava lá passando para ver o nome das pessoas que são membros do grupo, e o Espírito Santo me parou no seu nome, e falou comigo: liga para esse irmão, e abençoa ele está precisando de algo. Quando esse irmão falou isso comigo, eu não aguentei, eu comecei a chorar. Ele falou: o que foi? Eu falei: não consigo conversar com você agora, me liga mais tarde. Aí mais tarde ele me ligou, eu contei para ele, ele falou: então é isso, eu vou pagar o seu jantar, você vai ir para o restaurante que você quiser com a sua esposa, quanto você precisa? Eu vou fazer a transferência para você. Eu falei: não sei, acho que X dá. Ele falou: estou passando para você agora. Isso aí é obra de Deus. A escassez não é, mas a bondade manifesta é obra de Deus. Naquela hora o Espírito falou claramente comigo: você está no vale, mas você não está sozinho, eu estou com você, eu vou te dar alívio, eu vou mudar a sua situação. Então o que nós precisamos ter é uma mente renovada. A partir do momento que a sua mente é renovada, você entra nesse trilho de prosperidade. Estava trabalhando como Uber, ganhava mais ou menos uns R$2.500 por mês, isso pagava mal as minhas contas, mas enquanto eu trabalhava, eu agradecia a Deus: obrigado, Senhor, porque eu tenho essa provisão. Eu não queria trabalhar formal, trabalhar assim, com horário fixo. Nós falamos no Brasil, trabalhar fichado, carteira assinada, em alguma empresa. Por quê? Porque eu sou pastor, eu preciso ter um tempo livre, eu quero me dedicar à obra de Deus. Por mais que eu estivesse sofrendo e tivesse necessidades, eu nunca abri mão do meu chamado, da minha identidade. E eu sempre falava com Deus: se o Senhor me chamou, o Senhor vai me suprir. Ah, mas procura um emprego fixo, vai te pagar mais. Não vou, eu não estou aqui para trabalhar, eu estou aqui para pastorear. Deus vai honrar minha fé, foi Ele que me chamou. Ah, mas não está dando certo, mas em alguma hora vai dar. Eu não sei como, não sei quando, mas vai acontecer. E aí veio, logo depois disso, veio a Covid, e nós tivemos lá em Belo Horizonte um lockdown muito severo na cidade. Eu fazia bruto, mais ou menos uns R$300 por dia, dirigindo. No primeiro dia de lockdown, caiu para 50. No segundo dia, para 25. Eu falei: não tem jeito de trabalhar com isso mais. Mas o Senhor já tinha me dado uma clareza de algo que eu quero deixar com você nessa manhã. Só existe duas fontes de renda para todas as pessoas do planeta. Só duas. Ou você é suprido pelo suor do seu rosto, ou pelo orvalho que cai do céu. Só, não tem outra maneira. Eu já tinha essa clareza. E aí quando isso aconteceu, eu orei e falei com o Senhor: Deus, não é Uber que paga as minhas contas, é o Senhor. E eu sou um com o Senhor é um comigo, nós estamos juntos, e o meu problema agora é o problema do Senhor. Você precisa ser honesto com Deus. Falei: agora nós temos um problema.
eu não tenho como pagar as minhas contas, eu não tenho como comer, eu não tenho como pagar aluguel, eu preciso que o Senhor resolva esse problema para mim. E aí o Espírito foi me guiando e me orientando, para encurtar para você, nesse período de menos de 3 anos, eu paguei todas aquelas dívidas, meu nome não tem mais nenhuma restrição, aquela renda que eu tinha de Uber multiplicou para mais de 10 vezes, e o Senhor tem feito grandes coisas. Eu não tenho nada de especial para Deus fazer comigo e não fazer com você, eu apenas criei. Se alguém me falasse naquela época, se mesmo profetizasse na minha vida, que em menos de 3 anos isso iria acontecer, eu falo para você na presença de Deus, eu não ia acreditar. Porque na situação que eu estava, eu não acreditava que menos de 3 anos resolveria, talvez uns 10, sendo otimista. Mas não limita a Deus. O tempo que Deus vai fazer e a maneira que Deus vai fazer, não faz diferença. O que você deve entender é que você é filho amado de Deus. Ele é seu pai. Ele é um Deus rico. Ele não tem limitações. E Ele quer te abençoar. Ele quer te abençoar. Essa é a intenção do Senhor. Você crê nisso? Fica de pé no seu lugar. Deixa eu orar por você. Oh, Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz em Filipenses, capítulo 4, verso 19... E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Aqui está falando de necessidade. Lá no Salmo fala de desejo. Mas aqui quando fala de necessidade, não diz que Ele vai suprir de acordo com a sua necessidade. Diz que Ele vai suprir segundo a riqueza dEle. Eu tive uma experiência uma vez, eu estava com uma pessoa, andando lá em Goiânia, no carro dela, nós paramos em um semáforo, e uma pessoa chegou para pedir dinheiro, e então ele pegou uma nota, e deu para essa pessoa. Isso deve ter mais de 10 anos, talvez uns 15 anos, e ele deu R$100 para aquela pessoa. Imagina alguém te pedindo dinheiro no sinal aqui, você dá $100. Eu olhei aquilo, o cara olhou, o sujeito pegou, quando ele pegou ele falou, eu não tenho troco, porque ele imaginou, ele não vai me dar isso tudo. E aí ele respondeu para ele, falou, não, eu não pedi troco, você não pediu dinheiro, eu estou te dando dinheiro. Ele falou, mas você vai me dar isso tudo? Ele falou, é. Beleza, pegou o dinheiro e saiu. Eu olhei para ele, eu falei, você viu que, eu até engasguei, você viu que você deu, você viu a nota? Ele falou, vi. Você viu que era de 100, né? Porque a de 100 com a de 2 no Brasil, a corzinha é mais ou menos igual. O tamanho muda e o valor diferencia bastante. Ele falou, não, eu vi. Eu falei, mas você não acha que é muito? Ele falou, eu não dou para ele de acordo com a necessidade dele. Eu dou de acordo com o que eu tenho. Eu falei, isso é de Deus. Isso é poderoso. Alguns podem achar, esse cara é arrogante. Não. Esse cara é próspero e ele tem revelação total da identidade dele. E ele é nobre. Ele não dá pelo que o outro pede. Tipo assim, morador de rua, qualquer coisa serve. Fala, não, o que expressa a minha bondade é a nota de 100. Não é a de 2, não é a moeda. Eu vou dar expressando a minha bondade. Naquele dia, a figura daquele irmão foi a figura de Deus para mim. O Espírito falou comigo, eu faço do mesmo jeito. Quando eu estava escrevendo essa palavra, o Espírito me lembrou dessa cena. Assim Deus faz com você. É isso que está dizendo aqui em Filipenses. Ele não supre você de acordo com a sua necessidade. Ele supre você de acordo com a riqueza e glória dele. Eu queria que você orasse nessa manhã. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e seja honesto, 100% sincero com o Senhor. Se você percebe ainda que tem alguma dificuldade no seu coração em relação a ganhar dinheiro, a se tornar alguém rico, fala com Deus. Fala para Deus, fala, Senhor, muda minha mente,
não me deixa ter uma mente de escassez, mas me deixa ter uma mente sempre em função de provisão, em função de suprimento. Me dá mais revelação pelo Espírito Santo da minha identidade. E aí eu queria que você pedisse para Deus, como filho amado dele. Nós estamos terminando 2023, entrando em 2024. Testificou demais o que o pastor Napoleão falou no momento da oferta das primícias. Eu estava orando para saber o que eu iria dar. Eu vou dar isso. Eu vou dar o valor do dízimo que eu quero entregar em 2024. Porque isso é profético. Você não tem que fazer isso, testificou no meu coração. Eu vou fazer. Mas o que eu quero que você faça agora com Deus é como filho amado e como filho de um pai que é dono de todo o ouro e de toda a prata. Pede para ele agora qual que é o valor que você quer ganhar em 2024. Você quer ter um salário ou uma retirada de quanto? Não interessa, ignora o seu potencial. Você morreu com Cristo na cruz, você nem existe mais. Não é o que você consegue ganhar, é o tanto que Deus pode te dar. E o tanto que Ele pode te dar, lembra, não depende do seu comportamento. Só depende de você ser filho, e você já é filho. Então pede para Deus agora, em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui nesse lugar. Obrigado, Espírito de Deus, pela vida de cada um deles. Obrigado pelo fluir do Espírito Santo nesse lugar. Obrigado pela palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração e pela mudança de mentalidade que o Senhor fez nesse lugar. Espírito Santo de Deus, que hoje a nossa mente seja completamente renovada pela Tua palavra. Coloca a mão na sua mente agora. Senhor, eu oro abençoando a mente de cada um dos meus irmãos que estão aqui. E em nome de Jesus, pela fé, no poder do Teu nome, eu repreendo e removo agora todo pensamento de escassez, todo pensamento de miséria, todo pensamento de pobreza como humildade, ou como ferramenta do Senhor para aperfeiçoar a nossa fé. Sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa igreja está debaixo de uma palavra de prosperidade. Essa igreja está debaixo de uma palavra de ter membros milionários. É o que nós declaramos e profetizamos nessa manhã. Assim será. Os membros dessa igreja serão homens e mulheres ricos, abastados. Aqueles que chegarem aqui e ainda não forem se tornarão, porque a glória do Senhor está e estará manifesta nesse lugar, em nome de Jesus. Fala assim comigo nessa manhã: eu recebo da prosperidade do Senhor, e eu declaro ao mundo espiritual que a minha vida financeira vai expressar a glória, a riqueza, a abundância e o favor de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, irmãos.